Já cansou da pandemia, não sabe mais fazer para ter entretenimento, a melhor coisa que você tem é se formar. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ONU, a globalização e as pautas progressistas no mundo. Bom, gente, então, bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o Teoria da Realidade. A questão é a seguinte, né? Nova ordem mundial existe ou não existe? O problema desse tema é que ele já foi tão usado em questões de teoria conspiratória que ele acaba sendo jogado de lado, assim. Você faz uma pesquisa, você cai num limbo de Illuminati, de gente falando groselha à revelia. Mas é fato que cada vez eles mudam de nome, né? Na década de 80, acho, 70, 80, eles colocavam isso aí como nova ordem mundial, né? A gente tem até discursos de presidentes americanos falando nisso, né? Na entrada da nova ordem mundial, aquela galera ali do Democratas, né, que eles usam palavras, né, isso é uma das coisas que acontece no globalismo, é a utilização de palavras ao seu favor, por mais que elas não façam sentido nenhum, né, democratas, se você estudar um pouquinho sobre a história dos Estados Unidos, você vai ver que os democratas eram a pró-escravidão, né, o Partido Republicano ele foi criado para acabar com a escravidão, e hoje eles se dizem defensores, né, eles apagam a própria história, criam uma nova história, utilizando narrativas positivas de outros, para que eles consigam aí levantar e colocar as suas pautas. E no globalismo isso não é diferente, né? A gente teve aí a ONU que entrou no mundo com uma função, né, que era a função da paz, né? Você pode ver que eles estão sempre disfarçados aí de pautas, digamos assim, impossíveis de serem negadas por alguém, né? Que é a ajuda comunitária, a ajuda ao próximo, desenvolvimento humano, a paz principalmente, né? Depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí eles chegaram aí a um ponto onde eles se misturaram ali com várias, digamos, culturas diferentes e com objetivos diferentes, né? Existem aí normalmente 3 blocos, né, que buscam aí uma globalização, que um deles seria a ONU, por meio do progressismo, utilizando todos os outros blocos. Existe ali Rússia, China, Coreia do Norte e outros países comunistas, porque todos os países comunistas estão interligados. Isso você pode ver no Brasil. O Brasil, a gente teve aí o Partido Comunista no seu início e justamente foi negado porque ele era ali uma fonte, né? Ele era baseado no Partido Comunista Russo, né? Da União Soviética na época, onde eles tinham ali, por meio da Primeira Internacional, Segunda Internacional, Terceira Internacional. Se você não sabe o que é isso, pesquise um pouquinho. Foram as primeiras conferências internacionais, o início ali, né, meio que um foro de São Paulo, só que em grande escala mundial. E aí a gente tem uma série de fatores que são interessantes, né? Se a gente comparar hoje em dia, né, o logo da União Soviética, né, do brasão da União Soviética com o brasão da ONU, a gente vê que tem algumas semelhanças, e uma coisa que a esquerda foi fazendo, o progressismo, né, da ONU foi fazendo, foi utilizar cores também para mudar ali a cara, né? Tudo relacionado que é vermelho é comunista, socialista e outros istas, né? Porque eles vêm todos da mesma matriz. Ou o azul vem trazer a paz, o mundo, o céu é azul e tudo mais. Quando na verdade eles querem simplesmente jogar areia nos seus olhos aí para você não enxergar a real coisa. Porque eles estão agora, além de ter um conjunto ali de marketing, né, de comunicação, de propaganda, né, absorção da atenção da mente humana, eles se utilizam de todos os meios possíveis para conseguir fazer você se voltar a eles. Né? E a gente tem sempre aquela de ter a maioria, por exemplo. Por que a maioria das pessoas aceita tudo que a ONU fala, né? A ONU fala o que quiser e todo mundo aceita. Por quê? Porque a ONU é a maioria. Se você voltar ali no Partido Comunista, né, russo, né, o da União Soviética, os bolcheviques, eles significam os maioristas, né? Então parece que por sair muito na mídia, por ele ser ali a pauta principal, não importa o que a ONU fale, seja ruim ou bom, o povo já toma como bom. É que nem especialista, né? Quando você ouve o especialista falar, pô, o especialista ele é bom. É que nem intelectual, você fala ali, o intelectual falou. O intelectual quer dizer que o cara é sábio, ele é conhecedor. E intelectual e especialista hoje no Brasil estão muito voltados aí simplesmente para qualquer estudante da USP aí que se formou recentemente, que não tem conhecimento algum além daquela linha de raciocínio e comunicação progressista que lhe foi implantada no cérebro durante anos, né? Então a gente vê que a ONU, para que a ONU existe? Para selar a paz no mundo, para fazer tudo isso, só que hoje ela já se destruiu, ela não existe mais, ela é simplesmente questões políticas,
e políticas progressistas, né? Ela não dá espaço para países conservadores, que são justamente os que fazem o mundo funcionar. Porque os comunistas, quando eles começam a se quebrar, eles começam a se introduzir em outros países de alguma forma para conseguir tirar dele algum sustento para a destruição que eles fazem no seu próprio país, né? Tanto quando eles não conseguem mais a escravidão dos demais para sustentar a sua economia socialista ou comunista falida, eles acabam ali escravizando os seus próprios. E a ONU, a gente for ver, a ONU tem acho que 193 países, desses 194 ou são socialistas, comunistas ou árabe-islâmicos, né? Então eles estão ali, a maioria da ONU já tem toda essa tendência progressista, que é mais uma palavra que eles se utilizam, que se progresso, eles são progressistas, né? Isso na mente de um adolescente já soa daquela forma, ele é progressista, é bom, é progresso, é isso que a gente quer, nossa bandeira tem lá ordem e progresso. Quando na verdade eles querem colocar pautas de controle na população e na verdade na população mundial, né? A gente fala, o Brasil se tornou aí um país independente, depois o Brasil virou república e aí a gente teve a nossa Constituição social-democrata, né? Se você começar a pesquisar como surgiu o comunismo, o fascismo, o nazismo na Alemanha, né? Eles justamente do Partido Social Democrata, cisões ali dentro da esquerda, ou seja, eles criam vários partidos de esquerda, fazem suas cisões e aí ou eles formam nazismo, fascismo, comunismo, socialismo e fica com aquele bloco gigante de esquerda e enquanto não houver um 100%, digamos assim, conservador, não existe, né? É que nem no Brasil existe um partido conservador? Não existe. Então praticamente não existe direita no Brasil. A gente sonha que tem uma direita. Tem alguns membros de direitas perdidos em alguns partidos que se colocam como liberais. Normalmente os liberais acabam sempre sendo enganados pelos socialistas e pelos comunistas e se juntando a eles de alguma forma. E aí a gente vê, né, desses 193 países, 124 estão nesse bloco que eu já te falei de 3. Ou seja, todos eles pretendem cooperar entre si durante um período para chegar no poder e com certeza no final eles vão um trair aos outros, assim como Hitler tentava várias alianças com vários países ao mesmo tempo, como a Rússia, né, a União Soviética fez alianças com a Alemanha na época de Hitler, e aí a gente se perde nesse limbo, né, e qual é a função real da ONU, qual é a função real de cada grupo político-social. E isso é outra coisa que a gente se perde, né? Porque vem o globalismo, que a maioria das pessoas, principalmente os mais adolescentes, confundem. E jornalista, né? Jornalista não precisa ser adolescente, ele basta ser um intelectual que ele não consegue distinguir a diferença entre globalismo e globalização, né? A globalização é a negociação entre países, algo, digamos assim, que já está incíntrico na sociedade, que vai acontecer em algum momento e vem acontecendo ao longo do tempo. E a globalização é simplesmente a imposição de regras, normas a pequenos e médios e grandes grupos, mas baseados em um grupo principal, né? A gente vê no Brasil aí, você elegeu o seu presidente, teve toda essa democracia, né, os seus deputados, mas eles recebem informação da onde? Da ONU. A ONU foi eleita como? Você conhece alguém da ONU? Você elegeu alguém da ONU? Você votou em algum daqueles caras que colocam todas aquelas resoluções para você conseguir dar a sua opinião ou movimentar ou gerenciar o seu país? A gestão do seu país está totalmente ligada à ONU hoje em dia, principalmente a maioria deles, né? Até porque, como eu já disse, ela sempre vai ser tendenciosa pro lado da esquerda, já que 124 dos 193 países estão em condições baixas e ruins, e eles se sentem na vantagem, porque a gente é a vantagem na ONU, é hora da gente mudar, só que eles estão se mudando faz tempo, porque tudo que eles fazem não funciona, e a gente sabe disso, então a gente tem que tentar entender, né, que existem esses termos. Infelizmente o termo nova ordem mundial, que já está colocada no mundo em função da ONU e tudo que ela faz, e dessa grande maioria de países, né, islâmicos, socialistas e comunistas que dominam a ONU, a gente pode ver os embargos e tudo que eles fazem em relação a países como Israel, que, né, já só a perseguição a judeus já mostra quem eles são. E aí a gente vê que isso tudo já existe faz tempo, só que o termo acabou sendo banalizado e colocado aí com várias teorias da conspiração que a gente tem que tentar fugir para tentar entender, mas o ideal é tentar entender eles separadamente. Tente entender a Rússia pré-guerra, pós-guerra e atualmente, tente entender um pouco da globalização, do globalismo, né, como que ele funciona em função da ONU e de outras entidades menores, como a OMS, como o Fundo Monetário Internacional, como a Mercosul,
mas a gente tem que entender tudo isso. Esse vídeo foi mais uma introdução, depois eu vou tentar falar desses assuntos separadamente, beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Cuidado aí com globalismo, viva a globalização!